Olá, boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um webinar da Mundo Geo, hoje em parceria com o pessoal da Bentley. Nós vamos falar sobre ferramentas de desenho para o Bentley Topograph, né? Essa é a segunda parte de um evento que foi feito mês passado, né? Quem não teve a oportunidade de assistir, a gravação está disponível lá no mundogeo.com/webinar ou até mesmo no site da Bentley, tem a parte de arquivos lá. Então, com relação ao webinar de hoje, vamos falar então do Bentley Topograph, né? Ferramentas para o desenho com o Bentley Topograph. O apresentador vai ser o William, lá que trabalha na Bentley. Ele deve estar nos ouvindo. William, você nos ouve? Positivo, alto e claro. Perfeito, também estou te ouvindo. Então, vou passar já para você a apresentação. Ok, muito obrigado. Vamos lá. Bom, boa tarde a todos, né? Como já dito, meu nome é William Ferreira, né? E hoje o nosso objetivo, né, é mostrar ao usuário a possibilidade de aumentar a sua biblioteca gráfica de símbolos e padrões, né? Bem como também a questão de legendas, os carimbos, né, que a gente utiliza dentro do Bentley Topograph, né? Esta é uma oportunidade para que todos os desenhistas, né, possam aumentar essa biblioteca de padrões aí de uma maneira simples e direta. Uma observação, eu não vou utilizar dados montados, né, ou seja, tudo que nós vamos criar aqui vai ser a partir do zero, para mostrar o controle dimensional sobre os elementos, né? Inclusive para você ter aquela possibilidade de que aquilo que você possui em outros CADs, de bibliotecas, esse tipo de coisa, podem ser trazidas para dentro do Bentley Topográfico com uma certa facilidade. Desde que você faça a importação, ou seja, a transferência desses dados de maneira adequada para dentro do Bentley Topográfico. Uma recomendação. Hoje, é muito comum durante os webinars as pessoas quererem acompanhar os exercícios em si, né? Eu recomendo que hoje apenas se atentam à parte gráfica, até porque, como já dito, vai ser gravado, né? E vai ser possível uma consulta posterior. Então é mais interessante porque você vai conseguir se atentar a uma série de detalhes que, como vocês vão poder ver, além dessas ferramentas de criar símbolos, padrões, eu vou mostrar algumas coisas gráficas ali sobre controle de linhas, esse tipo de coisa que vai ser super importante, até para aqueles que não têm a ideia mesmo de criar um padrão, ou não tenha a vontade de criar um símbolo novo, mas ele já vai ver um pouco das possibilidades gráficas que ele tem ali com o Bentley Topograph. Dando início, né? Aqueles usuários que já possuem o Bentley Topograph sabem que nós temos um atalho do Bentley Topograph básico e o Bentley Topograph completo. Eu abri o nosso Bentley Topograph básico, né? Estou cancelando a entrada aqui no meu banco de dados e vamos dar início. Bem, estou abrindo um DGN limpo, que nele não tem nada. A primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é a criação de um símbolo padrão. E esse símbolo vai ser um símbolo de brejo, por exemplo, né? Eu recomendo que todos se abstraiam, porque as regras que eu vou apresentar vão servir para todos os próximos símbolos que vocês forem criar. Tá? Bom, primeira coisa. Eu estou usando, eu fiz a questão de zerar mesmo o meu Bentley Topograph para aquele padrão de que quando você chega, porque eu posso ligar as coordenadas de execução, eu posso fazer com que a configuração da escala do desenho seja apresentada, que ela vai ser muito importante agora, né? Inclusive, eu posso mostrar as minhas barras de botões no meu modo de snap, né? E também aqueles usuários também que desejarem, eles podem apresentar as suas caixas de ferramentas dos elementos básicos, por exemplo, de linha, smart line e assim por diante. Bem, apenas para início. Notem também que outra ferramenta que eu vou utilizar bastante tem essa possibilidade de utilizar também o AcuDraw. Mais adiante a gente vai ver o que se trata. Bem, para iniciar vou desenhar como eu desejo o meu símbolo de brejo. Eu venho em tarefas, no grupo desenho, escolho inserir linha. Poderia também utilizar a barra de ferramentas aqui lateral, tá? Que eu já inseri ela aqui também. Esse meu símbolo,
como eu pretendo desenhá-lo, ele vai ter as suas unidades em metros. Vamos fazer o primeiro ajuste. Eu quero que a escala apareça em 1 para 1. Tá? Então vamos lá. Vou cravar que o comprimento dessa linha, já que o meu tamanho é 1 para 1, aquela relação realidade e papel nós igualamos, eu vou deixar com que ele apareça com 5 milímetros. Então 0,005. O ângulo eu vou deixar com 0 de rotação, cravado. A partir de agora, eu tenho uma linha de 5 milímetros com 0 de rotação. Ela cresceu aqui na minha horizontal. Essa mesma linha eu posso selecionar, ela aqui, né? E escolho com o botão da direita pressionado a opção de rotacionar. Eu vou rotacionar em torno de 45 graus, indicando 4 cópias a partir desse ponto. Eu apenas clico no extremo e ele já me criou outras 4 cópias a partir desse centro que eu tenho aqui, com a rotação de 45 graus entre eles. Ou seja, de uma maneira bem simples eu consegui desenhar o nosso símbolo do brejo. Terminada essa criação gráfica, vamos até o menu Elemento, Células. Tá? Vamos trabalhar nas células do Bentley Topograph. Vou posicionar aqui melhor meus elementos na tela. Vou até o menu Arquivo. Escolho Anexar arquivo. Eu posso buscar aqui na minha pasta de Sistema, né? No caso, na subpasta Cell, de célula, o nosso topograph.cell e vou abrir. Já tenho acesso a todos os símbolos criados por padrão no Bentley Topograph. Dando continuidade agora, eu seleciono os elementos que vão compor o meu símbolo. Novamente na aba de tarefas, utilizando o grupo Desenhos, eu tenho que indicar a origem, pegando aqui no item, na letra S, né, o Definir origem da célula. Eu clico nele e marco que esse seria o meu ponto. Notem que ele habilitou a função Criar. Clico para criar. Vou chamá-lo de brejo. Opa, perdão, errei a digitação aqui. Brejo, poderia acrescentar uma descrição também. Apenas criar. A partir de agora, ele já foi criado, né? Feito isso, posso simplesmente fechar aqui, né? Sair do comando. E a partir de agora, eu posso, por exemplo, criar um novo desenho, chamá-lo de teste. Topograph, estilos, de ponto. Vou criar um novo aqui, chamado teste. Quero que apareça o nome do ponto, não quero sua descrição, não quero sua cota e o símbolo. Escolho o brejo que eu acabei de criar. Fecho. Opa. Esqueci apenas um detalhe. O estilo de ponto. Marcando ele como atual, né? Novamente. Confirmo. E a partir de agora, todos os pontos que eu inserir neste desenho vão sair com símbolo de brejo. É claro, se eu criar um outro estilo
vamos dizer agora que eu vou deixar o TG como atual e pedir, por exemplo, minhas árvores, eu posso inserir os símbolos de árvore. Lembrando, o nosso desenho eu fiz em escala 1:1. A linha do eixo para a direita eu deixei com 5 milímetros, né? Independente da escala que eu for trabalhar agora, é essa dimensão que esse símbolo será apresentado toda vez que eu for trabalhar nele. Ok? Bem, dando continuidade agora, vamos criar mais um novo model aqui para começar vazio, de um outro desenho. Vamos criar um padrão de linha. E esse padrão de linha, de segurança, por exemplo, que seja, nós teremos a seguinte configuração. Um traço, que é de apenas 5 milímetros, ou seja, algo semelhante a isso. Vamos deletar aqui. Saindo do comando. Vamos ver qual é o padrão de linha que está aqui por nível. Né? Eu vou ter um traço de apenas 5 milímetros e também um espaçamento de 1,5, que no meio nós colocaremos uma cruzeta. Bem, vamos lá. Para isso, eu venho novamente em Elementos, escolho Estilo de Linhas, Editar. Vou em Arquivo Novo e vou chamá-lo, por exemplo, Padrões. E salvo. Comecei um novo arquivo de linha. Vamos agora no nosso menu Editar, Criar Nome. Indico o nome do padrão de linha que eu pretendo criar, que aqui no meu exemplo, segurança. Novamente venho em editar, eu vou pedir qual é o padrão do traço que será criado. Como basicamente nossa linha vai ser um traço e espaço, e nesse espaço aqui vai conter o símbolo, nós vamos criar dois elementos. Clico em adicionar uma vez, adicionar duas vezes. Tá? No primeiro, o comprimento fixo, eu vou ter esse traço de 0,005 milímetros, que ele é definido por um traço. Logo em seguida, por um espaço de 0,006 metros, né? Que é a unidade que eu estou utilizando aqui, né? Que nós vamos criar. Esse aqui eu posso, só vamos configurar aqui, adicionar próximo 0,006. Isso. Eu havia criado um a mais, né? Então tem o primeiro aqui com 5 e o meu intervalo de apenas 6 milímetros. Agora, dando continuidade, já criei o traço e o espaço. Eu vou criar o ponto, ou seja, o símbolo que vai entrar nesse espaço. Chamá-lo também segurança. Eu tenho a possibilidade de desenhar como será esse traço. Perdão, de como será esse meu símbolo, né? Vou desenhar uma cruz que tenha 3 milímetros. Então, para isso, a rotação, o ângulo, vou deixar gravado em 0. Fiz uma linha horizontal de 3 milímetros. Posso afastar. Como eu quero agora definir uma cruzeta, seleciono o botão da direita rotacionar, criando uma cópia com ângulo de 90 graus. Indico
o ponto médio dela, da minha linha. Já tenho o elemento gráfico traçado. Utilizando os recursos gráficos, eu venho no item 2 de tarefas, que é a nossa fence, apenas para que ele fique selecionado, né? Não faço uma seleção aleatória. E novamente eu uso a ferramenta de definir o ponto de inserção, definir a origem da célula, que será este meio aqui. Defino o padrão, que é o anterior criado. Seleciono a parte que vai entrar, que no caso tem a primeira parte, que é a linha que está em preto, a segunda parte, que é a parte que está em branco, é onde vai ter o nosso símbolo, e peço para criar esse símbolo. Indico o seu nome. Ok. A partir de agora, já tenho ponto e já tenho traço. Apenas para padronizar, vou dar o nome do traço, que eu acabei me esquecendo aqui, né? Exatamente igual. Bem, tenho o meu ponto e tenho o meu traço. O que eu vou fazer agora? Vou juntar as duas informações. Novamente, venho editar, criar composto. Neste meu composto, eu vou inserir o meu traço, ok, e insiro o meu ponto, ok. Feito isso, novamente, editar link e arquivo, salvo o meu padrão de linha. O link foi justamente para que ele faça essa amarração, né, com todos os padrões que eu já tenho anterior. E, no caso, salvei para que ele guarde as alterações criadas por mim aqui. Bem, fechando agora, esse meu composto, vou deixá-lo com o nome de segurança, apenas para padronizar. Salvei, fechei. A partir de agora, eu tenho meu padrão de linha, do qual, usando tanto a barra de tarefas, linha, ou, como eu trouxe aqui também, inserir linha, liberando comprimento e ângulo, né? Ele mostra o padrão que eu criei. Uma observação. O que aconteceu aqui? Não mostrou o símbolo que eu havia indicado. Tá? Por que isso não mostrou? Eu peguei, agrupei as duas informações, mostrei tudo que ele já estava trabalhando. Novamente, posso voltar nos meus estilos de linha, editar. O que eu havia criado já está lá, né? E eu posso checar aqui, por exemplo, a informação do traço, ela está com 5 milímetros e os 6 milímetros de espaço. Criei o meu ponto segurança, do qual eu indiquei ali. Eu posso selecionar entre os existentes e pedir para que ele atualizasse. Tá? Simplesmente volto novamente no meu composto. Ele já mostra. Mais uma vez, linko e salvo. Ele já atualizou. Tá? O que eu mostrei aqui para vocês, né? Que mesmo que você erre a edição, não se desespere, né? Tudo isso que eu tenho aqui já faz parte de um roteiro e já estava indicando. Eu tenho traço de 5 milímetros, independente da escala que eu vou trabalhar, ou seja, não me preocupo com o fator de escala. Tem um espaçamento entre cada um dos traços que corresponde a 6 milímetros e tenho uma cruzeta aqui no meio da qual ela tem 3 milímetros. Alguns já me perguntaram, mas
poxa vida, nesse seu exemplo, por que você não usou aquela cruzeta padrão do Topograph, né? É que ela é um pouquinho menor do que eu tenho aqui, né? Por exemplo, eu vou pôr aqui uma árvore e posso, por exemplo, alterar a propriedade deste ponto para a cruzeta, né? Vocês podem ver que ela é bem menorzinha do que eu acabei desenhando aqui para vocês. Isto foi a criação do símbolo, que nós podemos utilizar em qualquer outro desenho dentro do Bentley Topograph, e ter esse controle de como é que ele vai aparecer. Né? Por exemplo, criei o símbolo brejo, e também um novo padrão de linha, que vai obedecer às mesmas dimensões, independente das escalas. Bem, agora, um ponto que eu gostaria muito de mostrar para vocês. Nós temos aqui uma planta, que é uma grande faixa de levantamento de estradas, todo feito no Topograph, que eu preciso, por algum motivo, plotar ela. Primeiro passo que eu tenho que ter, né, algumas vezes já mostrei em outros webinars, eu crio a camada das folhas. Por exemplo, vamos lá, folha número 2. Vamos criar mais uma folha 3. Mais uma folha 4. Outra folha 5. Vamos criar apenas 5 folhas aqui, até para não tomar tanto do nosso tempo. Né? Já tem as camadas prontas. Posso selecionar essas camadas a partir aqui do meu exemplo. Estou na folha 1. Vou definir o meu estilo de folha para o nosso ABNT A1. Esse desenho ele comporta folhas no formato A0, digo isso porque eu já o conheço. Lembre-se, pessoal, acabei de falar do símbolo que é em milímetros de papel, ou seja, ele vai obedecer aquelas dimensões que eu estava trabalhando. Falei do padrão de linha também, que obedece às dimensões do papel. A folha também não é diferente, e esse é um dos motivos dela estar sendo apresentada aqui junto, que independente da escala que estou trabalhando, ela vai ter, nesse contexto, 0,621 metros, né, por 0,574. Tá. Isso de área útil. Definir como atual, vou fechar, salvo sim. Venho novamente em tarefas. No grupo Desenho Topograph, vou utilizar o inserir folha topográfica e vou pôr minha primeira folha. Ótimo. Nada impede que eu já encaixe a folha 2, que eu encaixe a folha 3, que eu encaixe a folha 4, que encaixe a folha 5. Tenho 5 folhas que todas no momento estão no nosso nível folha 1. Quero mudar folha 2, seleciono, indico folha 2. A partir do momento que eu colocar, ele já me apresenta nível folha 2. Seleciono a terceira, indico a camada correspondente. Mesma coisa na nossa folha 4. E o mesmo para a folha 5. No nosso último webinar, me pediram muito que eu mostrasse como é que funcionava esse tipo de impressão. Bem, simplificando, eu venho agora em Topograph, criação, folha, impressão em massa. Tá? Mais uma vez, ele mudou para impressão em massa, apenas
botão da direita para confirmar a operação. A partir de agora, cada uma das folhas se tornou um model. Lembre-se que no webinar passado eu mostrei que cada desenho ele pode ter diversos models dentro de si, né, dos quais eu posso configurar, né, de maneira diferente cada um deles. Posso inclusive aqui através de modelos, né, vir alternando entre eles. Bem, esta folha que nós já temos lançada aqui, todos os dados podem ser editados. Por exemplo, planta final. Eu posso, como eu saí fora, ele cancela, né? Eu posso vir aqui também e indicar a propriedade. Ao invés de indicar propriedade, posso mudar para trecho. Fazer a indicação do quilômetro. E apenas clicando do lado de fora, ela se mantém, né? Então eu posso alterar cada um dos itens que eu desejar aqui, colocando o texto que mais me interessar, e também nessas vistas é possível controlar o que será exibido a partir do layer. Tá? Como por exemplo, eu posso pedir para que ele suma com informações do folha 2 e assim por diante, né? Eu posso vir em cada uma dessas vistas, indicando campos como, por exemplo, escala, originalmente que ele foi feito, fazendo indicações, fazendo alterações e também, se de repente for conveniente, é possível introduzirmos outros elementos como também tabelas e assim por diante, né? Que nós podemos introduzir dentro do Bentley Topograph. Tá? Bem, pessoal, algum questionamento a respeito, alguma coisa que gostariam de ver no nosso Bentley Topograph? Essas são algumas operaçõezinhas simples, né? Muitos dos nossos usuários pediram ali para a gente como é que ele estaria funcionando, esse tipo de coisa, como é que cada operação é feita, né? Que aí no caso seria para a criação da biblioteca gráfica desses nossos elementos. Eu vou abrir o espaço agora para perguntas, né? Justamente para a gente apresentar aí para vocês, de repente, outras coisas que vocês queiram saber a mais aí sobre o nosso símbolo e os nossos padrões. Ok, William, obrigado pela apresentação. Está me ouvindo bem? Sim, sim. Ouço bem. Nós temos algumas perguntas aqui que o pessoal fez. Aqui o Rodrigo, por exemplo, ele perguntou se os estilos criados aparecem em todos os projetos ou apenas no que você estava usando? Sim, todos os estilos criados eu posso, eu controlo justamente para que ele apareça, né? E também tem a possibilidade até mesmo de criar isso separado. Sim, mas por padrão, todos os novos DGNs que eu criar vão assumir esse estilo como sendo o padrão, sim. Tá? Ok. Mais uma pergunta aqui do Jaime. Ele pergunta aqui se o software, ele agradece pela palestra, diz que está muito bacana e comenta se o software pode carregar modelos numéricos do terreno, né, o MNT, e corrigir alguns erros, como o erro de cota, por exemplo. Espera aí, pode repetir novamente a pergunta que eu não entendi o contexto. Vamos lá. Se o software que você está mostrando aí, se ele consegue carregar modelos numéricos de terrenos, né, arquivo MNT, né, modelo numérico do terreno, e se ele consegue corrigir, perdão, se além de carregar, ele também consegue corrigir alguns erros que possam aparecer no arquivo como erros de cota. Eu recomendaria o seguinte, eu acho que isso é até uma pergunta recorrente, teve até no último webinar,
Não, perdão, num Tech Talk teve um cliente que me perguntou algo muito semelhante. Ele era usuário do PowerCivil, que ele usa também esses formatos de arquivo. Eu recomendaria o seguinte: ele me passar o que ele tem do MMT através do contato @topograph.com.br, para que eu possa contemplar esses arquivos que ele possui, mas na prática, se eu tenho um modelo digital que dentro do Bentley Topograph, eu posso editá-lo sim. Eu só preciso ver o que vem realmente dele, né? Então tem essa possibilidade. Eu teria que ver mesmo esses dados, né? Eu pediria ao usuário aí que me encaminhasse esse arquivo, porque o mesmo nome de formato e extensão não quer dizer que seja o mesmo tipo de dado, né? Em algumas vezes em relação à informática, aí eu preciso ver o que ele tem mesmo de informação para tentar passar no Bentley Topograph. Ok, William. Bom, você vai depois receber essa informação do contato do Jaime, e qualquer coisa também vocês podem entrar em contato com ele a respeito disso. Mais uma pergunta aqui do Gil, ou da Gil, não sei. Gostaria de ver um exemplo de como usar esse símbolo brejo no código de ligação como informado pelo topógrafo. É meio complexo aqui, mas achei interessante. Entendi. Tá. Aí no caso, esse símbolo aqui que está criado, como eu não dei o número, não dei nenhuma atributação nele, não dá para mim pôr ele aqui como no código de ligação automática, né? Consigo os padrões de uma maneira tranquila, só que aí tem a seguinte situação: os pontos na caderneta que ela introduzir com coordenada brejo, isso até em relação ao que eu criei agora aqui, né, que eu procurei simplificar justamente para aqueles usuários. Se você criou um ponto ali que deu uma numeração, deu a descrição brejo ali para ele, indicou sua coordenada e a cota 100, né, que seja, criando somente um ponto aqui, eu posso habilitar a possibilidade da criação do nível usando a descrição, né? Aqui normalmente, carrego esse meu ponto, criando pontos do topograph, teste 2 que seja, né? E posso filtrá-lo, seja, claro, aí seria uma quantidade muito maior, posso filtrá-lo pela camada e proceder com a sua alteração para o símbolo que eu preciso, né? Isso dentro do contexto desse que eu procurei simplificar bastante, justamente não preparando para código de ligação automática. Não, nesse caso, esse símbolo não vai dar, né? Só aqueles padrões ali que eu tenho do Bentley Topograph. Tá? Então eu precisaria utilizar ali da camada, do layer e descrição em conjunto para conseguir fazer essa operação funcionar. Ok, mais uma pergunta aqui a respeito de atributos aqui. O Rogério ele pergunta se pode-se editar os atributos de um ponto no Bentley, porque ele comenta que na versão 98, ao editar esse atributo, ele explode, não sei se é o ponto ou o ícone aqui, e mostra o texto. Sim. Provavelmente esse usuário está levando isso para algum outro CAD, né? Que os arquivos, os pontos do antigo TG98, em CADs comuns, eles apareciam como bloco atributados, né? Aqui, neste caso, eu vou definir o estilo de ponto. Meu padrão TG, né? Ele já está com brejo. Vou introduzir mais alguns pontos aqui. Não, perdão, estava com árvore, né? Desculpe. Vou introduzir mais alguns pontos aqui. Ele, de repente, quer alterar. Eu vou dar para esse ponto que eu criei aqui, vou criar uma descrição teste, né? Para esse outro ponto, vou dar uma descrição casa, isso até independente de layers, tipo de coisa. E esse daqui, que é o número 3, eu vou dizer que esse, pasmem, vou deixar como árvore. Bem, nada impede que o conjunto de informações que eu tenho, eu posso pegar diversos pontos, né? Por exemplo,
vamos nesses aqui que eu acabei indicando, seja por seleção ou seja por estilo, eu posso controlar se vai aparecer seu nome, se vai aparecer a sua descrição e se vai aparecer a sua elevação, né? Então, cada um utilizando inclusive um estilo de texto específico, né? Isso, quando vai mesmo para um DWG, ele acaba sendo identificado, vejam aqui, ó, botão da direita, eu posso identificá-lo como apenas texto. Tá? Então, se for a mesma situação dele estar levando para o AutoCAD, esse atributo vai como um texto mesmo. Então, ele consegue separar isso daqui de maneira simples, filtrando também por características, esse tipo de coisa, jogando em camadas, ou seja, layers específicos. Tá? Então, há essa possibilidade. Aqui, ele já vai com essa informação separada sem perder a caracterização de ponto do topográfico. Tá? Eu recomendaria também que até o usuário, nós temos muito no nosso suporte técnico a possibilidade também de fazer acessos remotos via o programa TeamViewer. Então é muito comum a gente pegar e demonstrar ali o uso dessas ferramentas ali justamente para esses usuários também que têm alguma dúvida ou outra. É claro que tem alguns vídeos também que já abordam os sistemas. Ok. Com relação àquela pergunta do MNT, lá o Jaime, ele comentou aqui, agradeceu a resposta, ele comentou que o MNT é o mesmo que o modelo digital de elevação, é um arquivo tipo raster gerado, por exemplo, na tecnologia laser, né, LiDAR. Esse é o comentário que ele fez aqui. Não sei se ajuda a te responder, mas ele comentou aqui. Me ajuda bastante, sim. Porque o Topograph, uma vez que eu crio um desenho, vamos criar um desenho novo aqui, que seja desenho 1. Né? Eu tenho a possibilidade de importar um MDT. Este MDT, ele me aceita listagem XYZ, arquivos LiDAR, DTM, arquivos TIM, data, XML e DEM. O que acontece? É comum todos os programas aí que você tem, pelo menos alguns desses formatos, principalmente o LiDAR, né? É comum ele ter disponível para importação. Então, mais uma vez, eu diria para o usuário que ele entrar em contato conosco, informar o software que ele tem, o telefone dele, a gente liga para ele, bate um papo ali, até pega os dados para que a gente faça essa importação sim. Porque normalmente quando se trabalha, seja escaneamento a laser ou até mesmo feito por fotos também, né, que hoje já está uma coisa muito comum, usando drones, algum desses formatos ele já exporta, por padrão. E trazendo para dentro do Bentley Topograph, é possível que eu edite essa malha triangular, sim. Esse modelo digital do terreno. Ok, William, obrigado. Vamos aqui para a próxima pergunta. O Oriovaldo, a pergunta dele é a seguinte. Quando se importa dados de um projeto para o Topograph e esse mesmo projeto ele entra com cota 0, teria alguma forma de extração? Essa é a pergunta dele. Pode repetir, por gentileza, mais uma vez? Olha, quando importamos dados de um projeto para o Topograph e esse mesmo vai para o Topograph com cota 0, teria alguma forma de extração? Sim, entendi. Que ele usou um termo aí mesmo, Ricardo. Muito obrigado, desculpa ter feito repetir mais uma vez. É o seguinte, aquilo que você traz para dentro do Bentley Topograph que possui elevação, automaticamente nós assumimos isso como sendo 3D. Resumindo, se você tiver com elevação 0 e tiver um texto indicando ali que é cota 100, não adianta. A elevação ou Z dele está 0. O que nós podemos fazer é alterar esses elementos gráficos que vieram, né? Isso é muito comum em desenhos antigos aí que tem curva de nível que o pessoal fazia em 2D, que era muito comum, pegarmos algumas linhas, alguns elementos gráficos ali e darmos a elevação para ele em conjunto. Né? Então, há vários métodos para se fazer essa elevação dele, sim. Então é possível extrair, só que é um pouquinho trabalhoso, sim, porque não há uma ferramenta que leia o texto na frente de uma curva de nível, por exemplo, e dê a elevação para ela. Você que tem que chegar e dizer que tem essa elevação uma vez que ele foi criado em 2D. Né?
Eu espero ter respondido aí a pergunta do colega. Ok, o Ariovaldo agradeceu aqui, disse que ele entendeu e já está até aplicando a resposta aqui no software. Ok. Vamos lá, mais algumas perguntas aqui que nós temos separadas. Posso trazer para o Topograph símbolos que eu utilizo na biblioteca de blocos em DWG? Sim. Aqueles usuários que já possuem o Bentley Topograph, eles podem anexar como referência arquivos DWG, DXF, de maneira natural dentro do Bentley Topograph, fazendo com que ele reconheça essa unidade em metros. Os cuidados que o usuário tem que ter são checar as dimensões do resultado que ele desenhar, né? Ele fazer essa checagem, seja com ferramentas do Topograph mesmo, ter certeza de que elas obedecem uma certa lógica. Por exemplo, estou aqui na escala 1 para 1 e eu medindo essa linha, eu tenho 5 milímetros projetados, ou seja, 0,005 metros. Fazer com que ele assuma dessa maneira. Porque os CADs em geral são relativos, né? Já o Bentley Topograph usa uma característica de ser absoluto. Você trabalha em metros, é real. O que você desenha aqui em milímetros na escala 1 para 1000, a hora que você for plotar, ele vai ter exatamente aquela dimensão, que é o caso do símbolo e do padrão, né? Então, se ele tiver uma série de blocos que ele carregue isso num DWG, num DGN ou num DXF de maneira nativa, ou até mesmo no TG98 também, ele carregue todos eles em linha ali perfilados numa folha só, ele não precisa fazer o processo várias vezes, ele faz o processo apenas uma única vez indicando qual é o ponto de origem, ele cria vários símbolos dentro do Bentley Topograph sem problema algum, né? Então é possível trazer essa informação sim, né? Ok, William, obrigado pela resposta. Temos mais algumas perguntas aqui. Só fazer um comentário aqui, o Jaime, que a gente respondeu as perguntas dele, ele comentou que ainda não é nem usuário do software, mas ele ficou muito interessado, então ele agradeceu aqui a sua resposta e até pediu aqui para depois vocês entrarem em contato com eles até. Ok. Tá, continuando aqui as perguntas, esses padrões que vocês têm comentado, eles são lidos no AutoCAD? Sim, o que acontece? A partir do momento que nós exportamos dados para DWG ou DXF, nós já de maneira natural salvamos todas as versões disponíveis do AutoCAD, por exemplo, seja DXF, seja DWG, desde a versão R14 até a versão 2016. Há mesmo essa conversação. Softwares Autodesk salvam informações em DGN e nós salvamos nativamente também DWG, fazendo com que quando abre-se lá no seu AutoCAD que seja, o padrão de linha vai estar aparecendo com a configuração que você desenhou ali. É claro, a partir do momento que você saiu do Bentley Topograph para o AutoCAD, por ele ser relativo, aí você já começa a trabalhar com o fator de escala, mas já tem um controle bem melhor do que você está fazendo. Ok? Ok, William, obrigado. Vamos ver que tem mais algumas perguntas aparecendo aqui. Deixa eu ver aqui essa. A pergunta aqui, tenho que fazer todo o processo de criação de símbolos para cada símbolo que eu tiver? Ou ele pode fazer isso em lote? Não, você pode fazer em lote mesmo, né? Quando você chega aqui em elementos células, né? Notem que o criar ele está desabilitado. Ele só vai habilitar a partir do momento em que eu indicar a origem, né? Definir a origem dessa célula, né? Uma vez que eu defini a origem dessa célula e já tenho ela selecionada, né? Eu posso fazer sair da operação, né? Aí selecionar o próximo que eu possa ter desenhado aqui, vamos dizer que seja fazer uma bolinha aqui do lado, vamos lá, ou um quadradinho mesmo que seja, né? Vem aqui, eu fiz a primeira vez, posso continuar indicando a minha fence, posso continuar indicando o ponto de origem, que vamos dizer que seja aqui no meio, e posso criar um novo chamado
quadrado, né? Crio. Fiz o primeiro e assim por diante. Vou criando cada um deles, né? Sem maiores problemas. Tá ok? Posso vir criando cada um deles aqui definitivamente. Um ao lado do outro, não tem problema nenhum. Ou seja, coloco um do lado do outro, vou criando e vou dando os nomes de maneira sequencial. Ele não tem problema com isso. Ok, William, obrigado. Temos aqui uma última pergunta quanto aos símbolos do Topograph 98SE. Como devo proceder para fazer com que sejam reconhecidos pelo Bentley Topograph atual? Olha, o ideal é que já na conversão, aquilo que você criou no TG98, ele já vai vir para dentro do seu desenho de maneira natural. Tá? Você já consegue fazer isso e ele funciona, você consegue trazer sem problema nenhum. Pode acontecer de repente você ter algum bloco ou alguma outra informação ali. O que você tem que fazer é, no caso dos símbolos, o ideal é que, uma vez convertido o desenho, que salve como sendo um modelo, né? Ou seja, deixar salvo ali, porque até mesmo na criação, ele me pergunta qual é o arquivo de semente. Então eu posso procurar sempre esse arquivo que foi convertido lá do TG98 com os meus padrões, tá usando ele como arquivo de semente para que eu utilize aquilo que já foi configurado. Há muitas situações em que o símbolo não vem totalmente. Então eu recomendo que faça essa mesma folha, né, ou seja, que coloque todos ali um do lado do outro, aqueles que você não conseguiu fazer com que ele lesse, para justamente você fazer esse processo de criação para o que pode ter ficado para trás ali. Porque de repente tem na conversão sempre há alguma perda, né? Então o ideal é que você pegue e traga de novo o desenho já carregado para dentro do Bentley Topograph e crie cada um dos símbolos ali em bloco mesmo, ali em lote mais uma vez. Como seria feito de qualquer DWG ou de qualquer DXF, ou até mesmo de símbolos que eu iniciei sua criação aqui. Ok, William, enquanto estava respondendo essa pergunta, apareceram mais duas aqui. Sim. O Rogério ele comenta que para fazer a inserção do bloco, segue-se como no CAD, usa-se tipo Ashura? Para fazer a inserção do bloco, se usa esse tipo Ashura? No CAD, ele comentou aqui, a pergunta foi exatamente assim, para a inserção do bloco, segue-se como no CAD, acho que ele esqueceu de pôr a vírgula aqui, tipo Ashura? Tipo Ashura. Estou tentando entender Rogério, se você talvez puder reformular a pergunta, fica à vontade, Rogério. Isso. Até que eu estava vendo também, talvez alguma coisa assim. Ele comentou aqui no exemplo do brejo. Sim. Aí no caso ele quer fazer uma Ashura usando o brejo. Tá? Uma coisa bem legal. Acho que eu entendi mais ou menos o que ele quis me perguntar aqui. O que acontece? Eu posso vir aqui e pedir para ashurar área, né? Então, o que acontece? Eu tenho aqui, no caso, a opção de ashurar por elemento ou jogando diretamente dentro da área. Vamos lá, cliquei aqui. Vamos mudar um pouco a escala, tá 1 para 1. Fazer uma área um pouco maior aqui. Fazer um perímetro. Bem, vamos lá. Tarefas. Vamos ashurar nessa área, jogando aqui dentro. Tá? O que acontece? Ele obedece esses padrões que eu tenho aqui. O que eu tenho que fazer é ter o padrão. Vamos usar aqui, por exemplo, o meu segurança. Vamos por aqui. Né? Pegou o contorno. Vamos lá. Preenchimento sólido não vou utilizar agora. Né? É possível. Vamos aqui. Só estendendo um pouquinho mais aqui, que eu só estou tendo um pouquinho de dificuldade por conta
do tamanho da tela, né? Você consegue fazer a achura usando o padrão que você criar aqui, né? O padrão, por exemplo, segurança ou cerca, esse tipo de coisa. Nesse caso, se eu criar um padrão usando o brejo, um padrão de linha com vários símbolos, é possível sim. O que eu vou fazer para ele agora, eu posso montar um tutorialzinho mesmo a partir disso, eu mando no e-mail dele, e é claro, aqueles que estiverem interessados também para como está criando o padrão brejo, cria um tutorialzinho rápido mesmo, está indicando como cada um deles, é só questão de dimensionar, criar o padrão de linha, e novamente a gente está indicando aqui, né, que ele já passa a assumir o tamanho que queremos sim, tá? Ou seja, o padrão que nós queremos. Tá? Ok, William. O Rogério comentou que era isso mesmo, que ele tinha dúvida mesmo. Vamos aqui ver se tem mais alguma pergunta. Deixa eu ver aqui com... o Ariovaldo, ele comenta que ele não sabe se já foi exibido no webinar anterior, mas ele gostaria de saber que tipos de dados oriundos de outros softwares ou até mesmo de drones, Vantes e drones, que tipos de dados que o Bentley consegue trabalhar? Tá, vamos lá. Em geral, você consegue trazer, falando de CAD, todos os dados. Por exemplo, se você trouxer DWG, linhas, textos, né, pontos até mesmo que já foram criados lá, você consegue trazer DWG e DXF, ou seja, elementos gráficos comuns, né? Agora, dados vindos de levantamento, nós temos a possibilidade dentro do Topograph de importar nuvens de pontos, né? Isso já é vindo de escaneamento a laser. Então, nós já temos formato BIM, CL3, FLS, ou seja, aquela nuvem já trabalhada do escaneamento a laser, nós conseguimos trazer para dentro do Bentley Topograph e trabalhar nela. Nós conseguimos também trazer imagens raster, né? Ou seja, imagens georreferenciadas de um servidor de imagens, de um banco de dados WMS, nós podemos, ou imagem raster mesmo, já referenciada ali, nós conseguimos trazer isso para dentro do Bentley Topograph. Conseguimos também, né, diretamente hoje, que está muito comum você fazer um voo tirando fotos e gerar um modelo digital, também que seria um produto muito parecido com escaneamento a laser, também já trabalhado, é possível trazer para dentro do Bentley Topograph. Então, essa questão assim, de que quais tipos de informações, quais tipos de dados, em geral nós conseguimos trazer desenhos normais, né, desenhos feitos em outros CADs. Nós conseguimos trazer nuvens de pontos obtidas escaneamento a laser e também por fotos. Nós conseguimos também listagens de arquivos ASCII vindo de GPS, da comunicação natural com cadernetas, ou seja, você vai estar bem servido, inclusive com interação com o Google Earth, né? Também há essa possibilidade de fazermos isso no Bentley Topograph. Então é um pouco meio até assim complicado eu pegar e dizer, porque são várias, eu tenho várias possibilidades, inclusive aqui, ó, eu exporto e também capturo dados do Google Earth, né? Então eu tenho a possibilidade ali de ter diversos caminhos, diversas possibilidades de importação dos dados. Então fica muito ao critério mesmo do tipo de atuação do cliente. É sempre interessante ele entrar em contato aqui conosco e falar qual é o tipo de trabalho que ele desenvolve, esse tipo de coisa, porque muitas vezes nós até deixamos de falar alguns pontos que tem dentro do Bentley Topográfico que você pode trazer para ele também, né? Então, não sei, nós conseguimos trazer aí de boa parte de informações que nós temos no mercado. Para vocês terem uma ideia do que não estou falando também, nós temos até a possibilidade de trabalhar com bancos de dados dentro dele, né? Então já tem, dentro de uma região, poder colocar informações como nome, descrição e assim por diante, quantidade de habitantes, para poder trabalharmos, né? Então é muito ampla a possibilidade de importação de dados que nós temos nele. Aproveitando que você está falando em dados, importação,
Arquivo shapefile, KML também trabalha? Bom, shapefile e KML, tá? No caso de shapefile, nós não temos entrado muito nessa área. Nós importamos shapefile, né? O que acontece é que a gente consegue trazer isso, o arquivo SHP, para dentro do Bentley Topograph sem problema nenhum. Na exportação, justamente para aqueles usuários que trabalham com essa norma do CAR, né? Eu tenho orientado muito aos usuários, justamente por causa daquelas aplicações, ele gera o DXF mesmo do Topograph e abre outras aplicações aí que até temos gratuitas já no mercado, assim, justamente para estar criando o arquivo SHP que ele precisa, né, que seria somente pontos, esse tipo de coisa. No Topograph, assim, nós não entramos justamente nessa área ainda, assim, não temos assim, uma base. Ele abre, lê sem problema nenhum. Na hora de exportar, eu sempre peço mesmo que você exporte o DXF e abra, porque nós temos diversas aplicações, repetindo, né, gratuitas aí no mercado, que já atendem a norma do CAR também, inclusive. Ok, William. O pessoal está agradecendo aqui, o Ariovaldo comentou que esse webinar foi muito bacana, o Magno tinha feito a pergunta dos arquivos, também agradeceu e entendeu a resposta. Nós não temos mais perguntas aqui, mas também atingimos praticamente o nosso horário, né? A gente começou às 2h35, são 3h33 agora. Sim. Então, acho que antes de finalizar, peço os seus recadinhos finais aí, William, se você esqueceu alguma coisa, se tiver algum recado importante para dar para os nossos espectadores, fica à vontade. Bem, agradeço a presença de todos, né? Ainda seguindo aquele padrão que nós vemos ao longo do ano, aí nós vamos lançar mais alguns vídeos aí, né? Peço aos usuários que mandem suas solicitações de vídeo, de apresentações tutoriais que a gente possa ter, que acessem o nosso site topograph.com.br. Aqueles que já utilizam o Bentley Topograph, estão tendo alguma dificuldade, entrem em contato conosco, através do nosso site ou do e-mail contato@topograph.com.br. Agora tem também uma novidade muito boa, tá? Nós temos uma promoção, né, aí que a Bentley lançou nesse final de ano agora aqui, que, por exemplo, se você já tem uma chave do TG98 SE e pretende utilizar o Bentley Topograph e conhecer, nós barateamos bastante agora. Né? Que agora, por exemplo, se você tem uma chave básica, além de você receber o pacote de volumes, o georreferenciamento, o loteamento, essa possibilidade de receber esses dados que nós temos, a licença para você utilizar durante um ano, ela sai por R$750. Né? Então, além daquela possibilidade de você trocar a sua chave, né, ou seja, fazer o upgrade, continuar com a chave do TG98, receber o Bentley Topograph seu mesmo específico, a gente sabe que em tempos de crise está um pouco complicado, serviço, esse tipo de coisa, você pagando R$750 durante 12 meses, R$750 de uma vez apenas, né? Você vai poder utilizar ele ao longo de 12 meses. E é claro, mais para frente, se você quiser, você pode continuar aí com ele. Tá? Então, o que eu digo? Em cima desse valor, aqueles que tiverem curiosidade, que mandem um e-mail para nós a partir de contato@topograph.com.br a respeito do que seria a promoção. Aí a Ana, Lázaro e o Eric também vão ter o maior prazer aí de estar respondendo vocês aí sobre quais são as regras, quais são as condições, bonitinho, para que, claro, fique claro e vocês sejam bem atendidos aí em relação ao nosso Topograph. Ok, William, obrigado novamente pela sua apresentação e pela sua atenção aí que deu ao evento. Né? Antes de dar minhas considerações finais, aqui só dar alguns recadinhos, né, para quem não esteve no início do evento. A gente estava gravando essa apresentação e acredito que entre hoje e amanhã já vai estar disponível no canal tanto da Mundo Geo quanto no canal da Topograph, né, no YouTube. Ou também, o jeito mais fácil de achar esses arquivos é entrar em mundogeo.com/webinar, que além de você ter acesso aos arquivos dos eventos anteriores, também fica sabendo da nossa agenda aí para o futuro, né?
E também quem participou ao vivo aqui da nossa sessão também vai receber certificado de participação, a gente vai enviar por e-mail cadastrado, acredito que no final da semana que vem, né, ou no início, ou durante a semana que vem. Então, pessoal, é isso. Agradeço a todos que estiveram aqui conosco hoje. Agradeço principalmente o pessoal lá da Bentley, né, o William, que apresentou, o Henrique, que estava nas respostas aí, e a Juliana, né, que participa no pré-evento para formatar esse evento. Então, agradeço a todos aí que estiveram conosco. E desejo a todos uma boa tarde e espero reencontrá-los aí no próximo evento online. Então é isso, pessoal. Até mais. Um abraço. Obrigado.